Olá, tudo bem com você? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre liberdade religiosa através de duas ações governamentais que aconteceram durante essa semana e que eu acredito que merecem um pouco da nossa atenção. Uma foi uma publicação nas redes sociais do governo do estado da Bahia falando sobre posicionamentos cristãos que seriam colocados como intolerantes. O outro é uma decisão da FUNAI que mitiga a atividade de pregação entre indígenas. Esses temas são relevantes para nós porque eles mostram que as liberdades fundamentais expressadas na nossa Constituição, especialmente no artigo 5º, podem entrar sempre em discussão. Os direitos eles nunca são absolutamente conquistados. Eles exigem sempre uma constante vigilância. E eu acredito que essas duas publicações elas mostram de diferentes formas alguns cuidados que a gente precisa ter para que a liberdade religiosa não seja rompida. A liberdade religiosa é reconhecida como uma liberdade mãe, é a primeira entre os seus pares, a liberdade que dá origem a muitas outras, como, por exemplo, a liberdade de expressão. É verdade que, historicamente, o cristianismo, notoriamente, se colocou contra as liberdades de religião, bem como a liberdade de expressão. A gente pode mencionar, por exemplo, o Index Prohibitorium, que durante a Idade Média proibia alguns materiais de serem publicados, materiais que não poderiam circular ou teriam dificuldades para circular. A gente pode falar, é claro, da quantidade de guerras religiosas que aconteceram, não só entre católicos, ainda que eles tenham realizado muito mais isso, mas também entre protestantes. A gente pode falar de iniciativas de Calvino e Lutero que são colocados e realmente são grandes bastiões da fé protestante, mas que tiveram, cada um a seu modo, atos de intolerância religiosa que levaram à morte de pessoas. O caso de Serveto, no contexto de Calvino, ou dos anabatistas, no contexto de Lutero, é exemplo disso. Agora, o fato é que a briga por liberdade religiosa também é notoriamente cristã e ela aponta para a geração das liberdades de fala, para as liberdades de convencimento, para o que a gente pode chamar de proselitismo. Então, ainda que a história mostre essas ambivalências de quando a liberdade religiosa não necessariamente gerou liberdade de expressão, é importante que a gente perceba também que elas caminham bem junto. E que, em muitos momentos da história em que a liberdade religiosa, o Estado laico foram afirmados, em muitas ocasiões também você não teve essa garantia da liberdade de fala, da liberdade de convencimento. Um exemplo disso foi a própria Revolução Francesa, onde a gente teve muitos espaços de combate à liberdade religiosa, ainda que a gente estivesse num tipo de Estado laico. Isso mostra pra gente que esse é um tema complexo demais e que precisa ser considerado dentro da complexidade que ele tem. Portanto, esses dois casos que a gente está lidando, eles trazem visões que vão ser diferentes a depender do ponto de vista, da perspectiva, da visão sobre a liberdade religiosa que uma pessoa tenha. Mas eu, como tenho a minha, acredito que é importante eu colocar um contraponto a essas duas atividades. Começando pela publicação do governo do estado da Bahia. Pois bem, na publicação, o governo do estado da Bahia vai dizer que as afirmações que cristãos falam, no sentido de dizer que cristãos são o único caminho a Deus, de que Cristo é o único caminho, são intolerantes e, portanto, devem ser
combatidas. Essa postagem está no esteio, está no contexto das publicações realizadas em celebração ao dia combate à intolerância religiosa no Brasil. Esse dia ele foi celebrado e ele vem sendo celebrado já há alguns anos, desde 2005, salvo engano, em memória a um ato de intolerância religiosa no estado da Bahia que resultou na morte de uma mãe de santo. A história que é contada, e que eu acredito ser absolutamente fidedigna, diz que um casal foi consultar essa religiosa que acabou morrendo, e durante a consulta ali de búzios, a leitura dos búzios, esse casal manifesta traços que são ligados ao pentecostalismo e começam a uma agressão. E não era uma agressão verbal, uma agressão simbólica, mas uma agressão de fato contra aquela senhora que, aos 62 anos, se vê numa condição de estresse tão grande que horas depois morre em decorrência de um AVC. O governo Lula, de forma muito correta, entendeu que aquela era uma ocasião que ensejava um cuidado e estabelece um dia como um dia de combate à intolerância religiosa. Atos como esse são criminosos e devem ser tidos como absolutamente reprovados por cristãos. Nós devemos entender que, da mesma forma que nós desejamos ter espaço para promover as nossas ideias e exercer a nossa religião, outras pessoas com outras confissões de fé devem ter o mesmo. A linha mestra de Jesus, que vai dizer que nós devemos tratar aos outros como queremos ser tratados, é uma base muito importante para a liberdade religiosa. Você gosta de ir à sua igreja? Você gosta que a sua igreja não seja impedida pelo Estado ou pela violência de alguém? Você gosta que o seu culto seja garantido pela ordem jurídica, pelas polícias? Você deve desejar que isso aconteça também aos outros. Ah, mas essas são religiões falsas. Esse não é o ponto. O ponto é, essas religiões têm a liberdade que você tem de exercer a sua. E a partir do momento que você passa a desconsiderar o valor dessas religiões, você está abrindo espaço para que você seja o perseguido em algum momento. Então, se você não quer ser a favor da liberdade religiosa porque ela é um valor fundamental, seja pelo fato de que, garantindo a liberdade do outro, você está fazendo um bem para você mesmo. Liberdade religiosa não é só para nós, liberdade religiosa é para todos. Até porque, dentro do cristianismo, a gente acredita, pelo menos na maior parte dos cristãos do Brasil, nós acreditamos que a liberdade é algo fundamental para que a justiça de Deus seja evidenciada. Nós acreditamos que o fato das pessoas terem a liberdade para cometer erros é necessário para que Deus não seja visto como arbitrário e imponha a sua vontade aos outros. Talvez com exceção de cristãos calvinistas, essa seja uma realidade para cristãos protestantes e católicos. Então, quando a gente dá liberdade às pessoas, a gente está garantindo que o juízo que elas sofrerão é um juízo justo por parte. Então, esse é uma outra razão, um outro argumento que é fundamental para que nós sejamos a favor da liberdade religiosa. Entretanto, quando a gente vê a declaração do governo do estado da Bahia, a gente não vê uma declaração de quem é a favor da liberdade religiosa. Muito pelo contrário, a gente vê um ataque deliberado e realizado pelo Estado contra uma visão religiosa cristã. Os cristãos compreendem ser Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo Ele próprio Deus e Criador de todas as coisas, como diferente de qualquer Deus, ou melhor dizendo, sendo o único Deus, desde que o cristianismo surgiu. Por essa razão, os cristãos foram perseguidos na antiguidade. Por essa razão, os cristãos foram, não poucas vezes, vitimados por Roma, foram tornados mártires, foram lançados aos leões no Coliseu. Isso tudo por terem uma afirmação de que Deus era o seu único rei. O cristianismo ele se notabiliza por ter
uma visão um tanto quanto inflexível sobre a genuinidade de outros deuses. O cristianismo se coloca como uma religião verdadeira e unicamente ela. Isso faz parte da história do cristianismo e é assim há muito tempo. Por que eu acho importante a gente refletir e falar um pouco sobre isso? Porque o posicionamento tomado pelo governo do estado da Bahia ataca algo que é fundamental para a existência do cristianismo, que é essa concepção, que é uma concepção doutrinária sobre quem é Deus. Isso é crença número 1 para as diversas confissões de fé cristãs. Acreditar em Deus como sendo único, como tendo uma visão monoteísta e ao mesmo tempo trina, que é o que acontece no caso do cristianismo, é algo fundamental para o exercício de fé e para a liberdade religiosa das pessoas cristãs. Além disso, a postagem do governo do estado da Bahia enseja um outro problema, que é o de diminuir a liberdade de convencimento que as religiões têm garantidas pela Constituição. A liberdade religiosa, minha gente, não é só uma liberdade de foro íntimo, uma liberdade que tem a ver com o nosso interior. Esse tipo de liberdade religiosa interior é garantida até mesmo em estados do Oriente Médio, alguns deles teocráticos islâmicos. Mas nós acreditamos que a liberdade religiosa ela vai além dessa liberdade interna, dessa escolha interna do indivíduo. A gente acredita que essa liberdade ela pode ecoar na esfera pública, ela pode ir para fora. E ir para fora implica necessariamente numa expressãozinha chamada proselitismo. Ou seja, pelo artigo 5º da Constituição, o exercer a religião não tem a ver só com acreditar nela ou dentro de espaços e de templos, de espaços considerados sagrados ou utilizados para reuniões, que ela possa ser exercida. A legitimidade dessa religião também alcança a esfera pública, de modo que ela pode fazer parte do discurso público como qualquer outro tipo de ideia. Quando a gente tenta impedir a liberdade de que cristãos manifestem-se a favor de suas ideias, a gente está fazendo algo muito parecido com o que Roma fazia. Diferente de Roma, entretanto, a gente não está, nesse momento, lidando com uma violência que vai para os extremos. Mas a gente já está dizendo que as visões deles são menos dignas de participar de um Estado democrático. E aí a gente tem um problema. A liberdade de religião, a liberdade de crença implicam que nós tenhamos todos o direito de convencer uns aos outros sobre o que cremos ser certo. Isso vale para as ideologias, isso vale para pensamentos políticos, isso vale também para as posições religiosas. A gente não pode confundir a violência de alguém que tenta cercear a liberdade de outro com o discurso de alguém que tenta convencer ao outro de seguir a sua opinião. Meus amigos, a tolerância entre as religiões, que é algo profundamente necessário para que nós tenhamos os espaços de cada uma bem definidos, não significa que elas agora tenham que compartilhar simpatia entre elas, que elas tenham que compartilhar crenças entre elas. Isso é ferir a liberdade e a autonomia dessas próprias religiões, impondo ao Estado uma visão sobre Deus que não faz sentido dentro da lógica interna dessas confissões de fé. Isso, portanto, é absolutamente temerário, é inconstitucional e deve ser denunciado. Da mesma forma, a gente percebeu uma decisão da FUNAI que se encaminha, que se dedica a colocar a pregação a indígenas, destinada a indígenas, como sendo algo que deve ser combatido. E aqui a gente entra num outro problema. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que isso não tem a ver com o governo Lula. Muitas pessoas têm identificado posicionamentos menos simpáticos à fé cristã no governo Lula, e eu não posso negar que isso seja real, isso é real. Entretanto, a história e o combate e o embate entre cristianismo e governo brasileiro no que diz respeito aos indígenas já tem décadas.
Na década de 70, 60, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi uma das afetadas pelo governo militar, à época, por pregar aos indígenas, o que na política indigenista daquela época era visto, naquela época, no governo militar, já visto como algo que não deveria ser promovido de modo a preservar as identidades indígenas. Pois bem, esse é um ponto que a gente tem que considerar com um pouco mais de atenção. Por quê? Muitas vezes o trabalho de evangelização ele foi confundido na história com um trabalho de acomodação cultural em que o indígena acabava perdendo características da sua própria condição, da sua própria etnia. E lhes eram impostas questões que iriam afetar a sua cultura. Questões que não tinham a ver necessariamente com requisitos da religião, mas que eram uma imposição quase que colonial de missionários. Isso é algo irrelevante para a gente pensar porque talvez é necessário que a gente reflita sobre o trabalho com indígenas como sendo algo que, em muitas circunstâncias, pode realmente afetar e atacar a própria condição do indígena. E como cristãos, especialmente na área de missões transculturais, essa já tem sido uma preocupação que vem se estendendo há algum tempo. Ou seja, cristãos estão cientes de que é necessário ter um cuidado diferenciado com os indígenas. Entretanto, esse cuidado diferenciado não significa dizer que agora nós iremos assumir uma visão de que a visão das divindades indígenas ou da relação deles com Deus seja por si só correta. Por quê? Porque isso seria um problema para a própria visão cristã no que diz respeito à sua missão de evangelização. Nós pregamos a um Deus diferente. Nós pregamos ao Deus que Paulo, na condição de missionário, falando aos membros do Império Romano, colocava como o Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam e o Deus que eles precisavam servir por ser o único verdadeiro. A missão cristã assemelha-se à missão do povo de Israel no Antigo Testamento, que deveria se portar como um povo sábio e inteligente, apresentando um Deus que as demais nações não conhecem. Essa é a nossa missão, e a gente só cumpre a missão de Jesus, que está presente ali na grande comissão, em Mateus 28, quando a gente vai e prega. Mas a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais inteligente sobre os limites disso que nós pregamos. Pregar a Jesus como nosso Salvador não implica necessariamente trazer toda uma carga conceitual ocidental para a visão dessas pessoas. Eles podem continuar sendo indígenas, sendo cristãos, assim como os judeus não precisam abrir mão de suas liturgias e de seus hábitos, convertendo-se ao cristianismo. Então, a decisão da FUNAI também é uma decisão inconstitucional, ela também é uma decisão errada. Entretanto, ela chama a nossa atenção para que nós, no nosso ímpeto missionário, também tenhamos o cuidado de não confundir a nossa evangelização com um processo de colonização que pode fazer com que essas culturas desapareçam. Então, da mesma forma que o multiculturalismo não é algo que é muito compatível com o cristianismo, no sentido de que ele preserva até questões que são ruins da cultura, tentando colocar todas as culturas no mesmo plano, a gente precisa também ter o cuidado de não ter uma visão colonizadora e extirpar a cultura dos povos que são alcançados. O cristianismo na Índia, para dar um exemplo de como missões transculturais podem ser positivas, acaba com uma série de hábitos culturais que eram comuns àquela época. Vou dar um exemplo. O Guilherme Carey, que foi um grande missionário na Índia, teve a iniciativa de combater uma cerimônia religiosa em que mulheres viúvas eram queimadas vivas na ocasião do funeral de seus maridos. E ele fez isso como grande conhecedor de línguas que ele era, mostrando que aquilo era uma deturpação da própria cultura daquele povo. Isso mostra pra gente que, sim, o cristianismo ele vai ter sempre um confronto com as culturas, mas que a gente pode fazer um trabalho mais inteligente e que esse trabalho não necessariamente precisa configurar
em colonialismo. Essas duas questões, é claro, elas se manifestam de formas diferentes na esfera pública. Uma é uma publicação em rede social de um governo, outra é uma decisão que pode ter um peso maior no alcance a esses públicos. Entretanto, o que a gente consegue perceber são movimentos e políticas públicas que se colocam contra valores que a própria Constituição brasileira, que é regra maior, determina. Nenhuma nota técnica de ministério, nenhuma posição de fundação ou de autarquia, nenhuma política pública implementada por Estado pode ir contra o que a Constituição estabelece. Portanto, ainda que nós estejamos lidando com dois casos que têm, sim, legitimidade do ponto de vista que defendem ou tentam defender a liberdade religiosa das pessoas contra a violência e, de um outro lado, tentem permitir que os indígenas vivam de acordo com a sua própria cultura, nós temos também ataques à liberdade religiosa. E a gente não pode, com base num fundamento correto, defender aquilo que é errado. Se nós formos por esse caminho, a gente perde, de fato, a razão. E eu entendo que essas duas manifestações que foram dadas essa semana realmente nos colocam no risco de viver num Estado mais laicista, num Estado que se propõe a combater mais a religião do que a defender essa separação entre Estado e Igreja que permita uma convivência harmoniosa entre todas as confissões de fé. Se você gostou desse vídeo, eu quero recomendar alguns livros que eu acho muito bons para que você se aprofunde nas discussões sobre liberdade religiosa aqui no Brasil. Esse é um livro escrito no contexto norte-americano, que cita também muitos exemplos do Canadá, que é um país que, bem como essas decisões que nós vimos hoje, também publica muita coisa persecutória para com a religião, especialmente os cristãos, que é A Intolerância da Tolerância, do D.A. Carson, que é um teólogo norte-americano muito importante. O Carson, nesse livro, mostra como o multiculturalismo tem sido um inimigo das liberdades religiosas e não raramente tem sido um inimigo. A gente também tem uma outra obra, essa feita aqui no Brasil e somente por autores brasileiros, publicada pela ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que é o Em Defesa da Liberdade de Religião ou de Culto. Esse livro é organizado pelo Dr. Uziel Santana e o Jonas Moreno. Eu tive o prazer de conhecê-los há alguns anos atrás, num congresso da própria ANAJURE, e ele mostra, através de vários artigos, como a nossa liberdade de religião, a liberdade de crença devem ser defendidas e como elas são também ofendidas muito frequentemente. Esse é um livro realmente muito bom, que você vai encontrar vários ensaios, vários artigos interessantes. Agora, num contexto mais caro a mim, que é o contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, publicado pela Unaspres, a editora onde eu trabalho, a gente tem a Libertas, né, que foi uma revista acadêmica publicada no formato de livro, que foi ensaios em Estado, Cultura e Religião. Ela foi organizada pelo professor Lélio Leles, que foi meu professor na Faculdade de Direito, também pelo Josias Bittencourt. Aqui você também tem muitos artigos interessantes mostrando várias e diversas facetas da liberdade religiosa e como ela pode ser defendida, bem como ela é atacada nos dias atuais. Por fim, olha só, temos aqui um livro mais bonito, capa dura, mais denso, também organizado pelo professor Lélio Leles, dessa vez em parceria com o Carlos Alexandre Reins, que é o Fundamentos Jurídicos da Liberdade Religiosa. Esse eu posso afirmar com absoluta certeza, um livro referencial para estudos de liberdade religiosa, muito completo, bem como também as publicações da ANAJURE, que é inclusive uma instituição que vale muito a pena ser levada em consideração. A ANAJURE publica com muita frequência artigos e posicionamentos muito bem fundamentados sobre decisões ou sobre posicionamentos que são tomados
na mídia, na imprensa, que muitas vezes atacam as liberdades religiosas, especialmente dos evangélicos, que é o grupo que essa organização, que essa instituição se propõe a defender. Bem, eu espero ter trazido um pouco de informação para vocês hoje, de alguma forma colaborar para que vocês pensem sobre como as liberdades são importantes, como as liberdades merecem assim uma constante vigilância por nossa parte. Muitas vezes se confundem discursos que são até legítimos, como a proteção aos indígenas ou a liberdade religiosa de pessoas de religião de matriz africana, para, de alguma forma, legitimar a violência contra outros grupos. E acredite, violência estatal não é só contra grupos minoritários, seja em número, seja em relevância. Essa violência pode ir até contra grupos que são grandes, que são majoritários, como os evangélicos, que poderão ser, de acordo com as expectativas, metade da população brasileira até 2030. Essas são questões para a gente pensar e também questões para a gente interagir. Se você gostou desse vídeo e acredita que as nossas liberdades podem entrar em risco, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, curta também para que ele atinja mais gente e deixe seu comentário. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.